Oi meninas, boa noite. Vou gravar uma dose diária de amor para vocês agora, que me marcou demais. Logo que eu cheguei a Sorocaba, foi em uma escola dominical que o pastor Júnior estava falando sobre encontros redentores. E eu fiquei muito impactada com essa palavra. E esses dias eu estava me lembrando, de quantos encontros redentores o Senhor nos proporciona durante o dia e às vezes a gente não percebe, E essa é uma oração que a gente precisa fazer diariamente, antes da gente sair da cama. Senhor, que todos os meus encontros hoje possam ser encontros redentores. Me usa minha vida na vida das pessoas, para levar amor, para levar paz, para levar alegria, para levar cuidado, para levar uma cesta básica, para levar uma oração. São tantas coisas que a gente pode levar para as pessoas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. E eu pedi permissão para o pastor para poder relembrar esse estudo que ele deu, porque eu tenho ele anotado aqui no meu caderninho e eu sempre tenho pedido a Deus para me dar encontros redentores durante o meu dia, seja no mercado, seja na padaria, seja no dentista, seja numa estética que a gente de repente saia para fazer. São muitos encontros que a gente tem pelo caminho. E o pastor ele falou no livro de Atos 3, de 1 a 10 que ele leu, foi sobre a cura de um mendigo aleijado. Essa passagem é muito conhecida por nós. Eu vou ler um pedacinho pra gente. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Esse é um texto muito conhecido nosso, E eu me lembro que o pastor falou, Esse foi um encontro redentor que Pedro e João viveram naquele dia. E quem marcou esse encontro entre Pedro, João e aquele coxo, aquele aleijado? Quem marcou esse encontro? Foi um encontro redentor marcado por Deus, certamente, E será que o Deus que marcou esse encontro entre os três, Ele não faz o mesmo com a gente hoje? Será que Ele não marca encontros redentores para nós durante os nossos afazeres do dia a dia? Com certeza Deus tem esses encontros para nós, Pessoas que vão entrar na nossa história mediante pequenos encontros que a gente tem no dia a dia. E como que esses encontros redentores acontecem? Como que eles vão acontecer na nossa vida, Eles acontecem quando nós estamos vivendo a agenda de Deus. Pedro e João, eles estavam indo aonde? Aqui quando começa o texto, ele nos fala, estavam subindo ao templo para orar. Estavam indo ao templo orar. Eles priorizavam Deus. Então, quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, é que a gente vê o quanto Deus faz através de nós, apesar de nós.
Então a gente prova de encontros redentores quando a gente vive na agenda de Deus. E onde que esses encontros redentores acontecem? Eles acontecem principalmente fora do templo. Olha que interessante, fora das paredes, né? E bem lembrado aqui, porque Jesus, ele quase nada fez dentro dos templos, né? Mas ele muito fazia fora dos templos, nas casas, no deserto, no meio de um barco. Então, nós somos igreja quando nós estamos lá fora, né? E é lá fora que ele quer nos usar, é fora das paredes. Então, Pedro e João, eles estão indo em direção ao templo quando eles veem o coxo que começa a pedir esmola para eles. E eles podiam tratá-lo com indiferença, passar reto, né? Mas eles não fazem isso. E encontros redentores, eles acontecem na nossa vida de maneira inesperada, né? Você não está esperando e de repente alguém ali precisando de algo, né? Aquele homem, ele foi levado para aquela porta como ele sempre era, né? Todos os dias levavam aquele homem para as portas do templo. Mas naquele dia foi diferente, né? Porque Deus tinha marcado aquele encontro entre os três. E é por isso que a gente não tem que se dar por satisfeito na nossa vida com Deus, com as coisas que a gente vive somente dentro da igreja, né? Deus, ele quer nos usar da porta para fora também. Ele quer marcar encontros redentores com a gente, da porta para fora da igreja. Esses encontros redentores, eles têm algumas marcas, né? Eles deixam marcas. Esse coxo, ele estava esperando uns trocados ali. Ele ficava pedindo esmolas, né? Ele queria umas moedas, mas ele recebeu infinitamente mais do que aquilo que ele estava pedindo, né? E Deus, ele tem encontros redentores marcados para nós. Isso não era só para Pedro e João, isso é para nós hoje. Esses encontros redentores é para a gente viver hoje, é para a nossa vida hoje, né? Pedro segurou ele pela mão e o levantou, né? Levantou aquele coxo, aquele aleijado, aquele homem que sempre estava ali, que todo mundo conhecia e já sabia que ele não andava. E pensa, tem que ter fé para fazer isso que ele fez, né? Quem determina os milagres é Deus, mas nós temos que crer, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé para ter uma atitude assim, como a de Pedro. E esses encontros, eles acabam tendo resultados. Eles resultam em transformação de vida. As pessoas têm que reconhecer, né? Algo mudou ali na vida daquele homem, que a cidade toda conhecia como um aleijado. Houve uma transformação na vida dele. E outro resultado, Deus, ele é glorificado. O texto diz que o coxo entrou no templo louvando a Deus. Um homem que não andava, estava sempre ali jogado na porta, dependendo de pessoas para levá-lo, para trazê-lo. Ele entrou andando no templo. Então, o nome de Deus foi glorificado ali, Deus foi exaltado ali naquele momento. E um outro resultado de tudo isso que aconteceu é a oportunidade para pregar o Evangelho, né? O texto fala que uma admiração tomou conta de todo mundo que via o coxo ali, glorificando a Deus, né? E Pedro, ele pôde pregar o Evangelho ali, ele pôde testemunhar do amor de Deus, do cuidado, do milagre. Ali ele teve uma oportunidade muito grande de pregar o Evangelho. Uma porta foi aberta ali, naquele momento. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Encontros redentores. Essa palavra que me marcou demais e eu quero passar para vocês. Os encontros redentores são para nós no dia de hoje. Não saia da sua cama de manhã sem fazer essa oração.
e pedir para Deus te dar encontros redentores, colocar pessoas no seu caminho, pessoas com as quais você precisa compartilhar do milagre, da fé, do amor de Deus, da esperança, de tanta coisa boa que Ele tem feito na sua vida que você precisa dividir com outras pessoas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.